Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito mesmo, de verdade. Esse assunto é o das variantes linguísticas. Por algum acaso, você já ouviu falar que a nossa mexerica, aqui no interior de São Paulo, em outros lugares ela é bergamota? Ou que estojo, a palavra estojo no sul, eles falam penal? Sim, pessoal. E qual é o nome desse fenômeno? Variedade linguística. Pois é, nem todo mundo usa o português brasileiro da mesma maneira. Eu posso morar em várias partes do Brasil e em cada lugar que eu conhecer, eu vou ouvir as pessoas falarem o português de uma forma. Então, aqui no interior, nós temos esse R retroflexo, e em outros lugares não, ele é arrastado, então porta, porteiro, portão, e causa uma estranheza nas crianças. Eu percebo que no ensino fundamental 1, as crianças falam assim, mas não dói sua garganta quando você faz esse R? Ou não, porque as pessoas que estão inseridas em determinadas regiões, elas já nascem e já vão aprendendo o aparelho fonador delas, ele já vai acostumando. O que é o aparelho fonador? Todos esses órgãos que produzem o som, certo? Bom, hoje nós vamos começar esse assunto assistindo uma entrevista de uma pessoa que tem muita propriedade nesse assunto das variantes linguísticas, tá? Então, o nome dele é Marcos Boy. É uma entrevista que vocês vão começar a ver e vai ser bem legal. Se não terminar hoje, a gente termina na próxima. O preconceito linguístico pode ser explicado como qualquer tipo de atitude que leva uma pessoa a discriminar. Pessoal, eu esqueci de mencionar que quando uma pessoa não tolera o modo de falar de outra, isso se chama preconceito linguístico. Isso acontece demais com pessoas da cidade, pessoas do campo, pessoas que moram em áreas diferentes, e essas pessoas, às vezes, inconscientemente, sem ter consciência, elas não toleram as variedades linguísticas. Vamos ver entender um pouco mais sobre esse assunto agora. O preconceito linguístico pode ser explicado como qualquer tipo de atitude que leva uma pessoa a discriminar outra pelo modo como essa outra pessoa fala. Então, existe uma expectativa da parte de cada um de nós de que as pessoas falem de determinada maneira. E da parte das pessoas mais letradas da sociedade, as camadas urbanas mais instruídas, existe sempre uma expectativa de que os outros interlocutores, as outras pessoas falem de determinada maneira, claro, mais próximos da própria maneira de falar dessas pessoas. Então, se essa expectativa é quebrada, então se a pessoa usa palavras que não são daquela própria região, ou se a pronúncia não corresponde àquilo que se espera, então há aí um choque de expectativas e surge o preconceito linguístico, que na verdade, como eu gosto de dizer, é um grande preconceito social. Então o Brasil, infelizmente, é marcado por uma hierarquização muito forte da sociedade. Existem categorias sociais que sofrem grande discriminação, mulheres, negros, homossexuais, pessoas pobres. Então a nossa sociedade sempre foi muito hierarquizada e as pessoas que estão no topo dessa hierarquia, as elites socioeconômicas e culturais, elas querem
manter essa posição, esse status privilegiado, tentando justamente construir distâncias culturais com relação ao resto da população. E uma das maneiras de fazer isso é justamente por meio da linguagem, né? Então, alguns linguistas dizem que a linguagem funciona como uma espécie de arame farpado, né, para proteger o meu território do resto, né? Então, as chamadas formas de privilégio, as formas privilegiadas de falar são reservadas para uma determinada elite e quem não fala assim acaba sendo vítima desses preconceitos, né? Então, é mais uma das muitas maneiras que nós temos na sociedade de discriminar as pessoas. Então, pessoal, é uma forma de discriminação quando eu não tolero o jeito que o outro fala. Então, se eu falo de uma maneira, não é porque eu falo de um jeito que o outro tem que falar do mesmo jeito, porque nós somos diferentes. Podemos ser de lugares diferentes do Brasil, e cada lugar do Brasil vai ter seu sotaque. Né? Então, você pode ser discriminada porque é mulher, porque você é pobre, porque é negra, porque é homossexual, porque vem de uma região e não de outra, né? E somando-se a todas essas discriminações, também existe a discriminação linguística que entra nesse conjunto grande de formas de exclusão, né? Então, o preconceito linguístico é muito curioso porque ele está tão impregnado na cultura, ele já se naturalizou de certa forma, que nem mesmo os movimentos que procuram denunciar as outras formas de discriminação se lembram dele, né? Então nós temos assim, grandes movimentos contra o racismo, contra o sexismo, contra a homofobia, mas você praticamente não vê ninguém fazendo movimentos contra a discriminação pela linguagem, né? Então isso se deve justamente a essa formação histórica do Brasil, em que as pessoas que ocupam as camadas privilegiadas sempre tentaram se afastar do chamado povão que não falava do jeito que elas queriam que falasse, né? Então o preconceito linguístico ele é tão impregnado que ele chega a ser invisível, né? Felizmente, de alguns tempos para cá, né, linguistas têm feito um movimento muito grande para denunciar esse tipo de discriminação pela linguagem. É um tema que já aparece em muitos livros didáticos, né? O MEC já espera que as boas coleções didáticas de português tratem da variação linguística e falem, né, do preconceito linguístico, do que ele é, do como se faz. Então é isso, é basicamente isso, é discriminar uma pessoa pelo modo como ela fala, né? É achar que o modo de falar dela é errado. Em outras sociedades em que existem... Gente, que não há um modo errado ou certo de falar, certo? O que vai depender é do contexto, né, que a gente está inserido. Se eu vou para uma entrevista, eu vou falar mais formalmente. Fora isso, cada um tem a liberdade de usar a língua como bem entender. Tem muitas línguas faladas no mesmo lugar, às vezes é uma língua que sofre preconceito, né? Mas no caso do Brasil, em que a maioria da população fala português, né, são as variedades linguísticas que são vítimas desse preconceito. Então, no Sudeste, a forma de falar do nordestino é considerada pitoresca, engraçada, feia ou errada, né? As camadas sociais com menos instrução formal também são consideradas falantes de uma forma errada, feia, etc. E isso acaba sendo usado como justificativa para você discriminar a pessoa. Não, se a pessoa fala trabalhar, eu não vou querer trabalhar com essa pessoa, não vou dar emprego para ela, né? Ela é burra, ela é analfabeta, como se o não conhecimento de determinadas formas linguísticas fosse suficiente para mensurar a competência profissional, intelectual de uma pessoa, né? Então, é uma forma de discriminação muito séria e que tem que ser reconhecida, combatida, denunciada e explicitada também. Os sociólogos costumam diferenciar o preconceito da discriminação. Uhum. É muito interessante, a gente vai aprendendo com o tempo essas coisas, né? Então, o preconceito é uma atitude subjetiva, né? É você olhar para uma pessoa e ver alguma coisa que não te agrada, mas você fica na sua. A discriminação é quando você põe em prática esses pré-julgamentos, esses preconceitos, essas suas atitudes subjetivas. Então, combater o preconceito é muito difícil, né? Porque ele é subjetivo. Você não pode entrar na cabeça da pessoa. Mas combater a discriminação efetiva, né, a prática da discriminação, esse que é realmente o nosso trabalho. Então, como é que se faz a discriminação pela linguagem, né?
é isso, você encontra uma pessoa e por causa do modo como ela usa determinadas formas linguísticas, você acha que ela fala errado, né? E a partir daí uma coisa que é muito comum, muitos relatos que a gente recolhe ao longo da história, pessoas que chegam, por exemplo, à escola falando de uma determinada maneira, moradores da zona rural ou de classes sociais privilegiadas, e imediatamente sofrem um preconceito linguístico, né? Fala assim, olha, essa pessoa, ele fala trabalhar, kkkk, aí sofre, né, o que hoje em dia se chama de bullying, né? Então, assim, aquela pessoa recebe um estigma, uma marca social de que fala errado, né? Infelizmente,